na cabeça dele. Espera aí. Amém? Então, vou dar um exemplo bem básico, tá? Vira de frente para ele, por favor, os dois de frente. Vou pedir para vocês se tocarem, se abraçar sem tocar os braços. Se abracem sem tocar os braços. Como é que é? Se abracem sem tocar os braços. Aí, né? Sem tocar, só abraçem. Fica assim. Ai, Deus, só Aí, vocês acham que isso é um abraço completo? Não. Agora abracem com os braços. Que amor. Olha como mudou. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês sentiram um abraço quando só estava se tocando? Não. E quando vocês se abraçaram? Sim. Amém. Podem ser. Amém. Obrigada. Amém, irmãos. Olha a diferença que é. A diferença que é do corpo. Eles sem braço, eles não iam conseguir transmitir o mesmo carinho que eles tinham pelo outro sem conseguir usar os braços. Mas eles conseguiram transmitir e sentir usando os membros, usando os braços. Ou as pernas. A Margarete abusou, né? A Margarete pediu braço, a Margarete Deu a pé. ainda bem que só tem adulto aqui, posso falar. Pequenininha. O corpo mostra o funcionamento, né, do corpo de Cristo. O nosso corpo é feito de vários membros, de vários órgãos, cada um com seu propósito, cada um com sua função, cada um com a sua importância, colocando no seu devido lugar para funcionar como ele deve ser funcionado. Quem é mais lindo no corpo e por que é mais importante que cada membro seja? Ele não funciona sozinho. O coração é muito importante, né, irmãos? Mas ele consegue funcionar sozinho? Não. Gente, tá difícil porque eu não consigo. Eu vou ficar tentando. Por mais que nós não venhamos a gostar de alguma parte do corpo, principalmente as mulheres, tem algumas partes do corpo que a gente não gosta. Por mais que nós não venhamos gostar de alguma parte do corpo, nós temos que lembrar que não vai dar, que ela é fundamental para o nosso corpo. A tia Loeci, ela usou sobre o dedinho minguinho. Vocês sabiam que o minguinho, mesmo que a gente ache ele totalmente sem valor e sem função, estudando a anatomia do corpo, ele é o que traz equilíbrio para o nosso corpo. Vocês sabiam disso? O dedinho, o minguinho, irmãos, que a gente vai lá no sofá, eu várias vezes vou lá e dou uns bicos nele, machuco, mas ele é a parte que traz o equilíbrio ao nosso corpo. A gente acha só mais Afeta até a voz, né? Afeta até a voz na hora que bate no vinho. Eu até quase desmaio, meu irmão, quase desmaio. E a mão, irmãos, a mão. Ela usou a mesma coisa, está tudo anotado aqui. A mão, irmãos. Se nós perdermos um dedo, arrancar um dedo dela, você sabia que você perde 50% da tua força da mão? A gente perde 50% da força da mão quando a gente perde um dedo. Por que tu está falando isso, pastor? Porque se eu perder uma parte do corpo, Camila, se eu perder uma parte do meu corpo, que é a Margarete, eu vou ficar 50%. Eu vou ficar 50% porque para o meu corpo funcionar perfeitamente, nós precisamos que ele funcione 100%. Amém. Nós precisamos realmente, por que eu quis falar da unidade do corpo de Cristo? Porque realmente nós precisamos um dos outros. Amém, Jesus. Nós precisamos eu preciso do 25% da Margarete, do 25% do Diego, do 25% do Noé, do 25% da Camila, para fechar os 100. E muitas vezes a gente acha que nós não precisamos. Muitas vezes a gente acha
a gente se ilude. Isso é ilusão. Nós não conseguimos viver igreja e viver unidade, como o pastor falou. Nós não vamos subir para o céu se nós não entendermos que nós precisamos um do outro. Ou tu acha que vai ter uma casa somente particular para ti no céu, para ti com Deus? Não vai ter, porque Jesus vem buscar a igreja. Amém. Jesus vem buscar a igreja, ele não vem buscar as igrejas, ele não vem buscar os corpos, ele vem buscar a noiva. Amém, Jesus. Ele vem buscar o corpo, Aleluia. que é a noiva de Cristo. É verdade, Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Legal, Jesus. Aí eu botei aqui, né, irmãos, que quando eu não tenho a visão do olho direito, todo mundo sabe. Eu não enxergo do olho direito. E quando entrou o cisco no meu olho esquerdo, eu não enxerguei. Aí eu fiquei cega mesmo, porque é o único olho que eu enxergava, eu fiquei sem enxergar. É sério. Só que aí eu comecei a pensar nisso. E eu precisei de alguém para me ajudar. Eu precisei de alguém para me conduzir ir até o hospital. E o pastor veio comigo. Veio tu mesmo, Margarete. E o pastor, aqui é o pastor, tá magrinho, ficou magrinho, ó, sem cabelo. O pastor não vai me conduzir até ali porque eu não estou enxergando. Deu Gente, é sério, eu não enxergava nada. Se tivesse, ele falava assim, amor, cuida que tem um banco, amor, cuida que tem isso, cuida que tem aquilo. Se ele não tivesse me conduzindo para mim pegar e conseguir chegar ao meu destino para vir no médico, eu não ia conseguir, irmãos. E muitas vezes nós vamos precisar de alguém para nos conduzir. Muitas vezes nós vamos precisar de alguém para nos ajudar. Nós vamos precisar de alguém para nos orientar, nos mostrar o caminho. E quem é o caminho? Jesus. Nós vamos precisar de alguém para nos mostrar e nos apresentar e nos conduzir para o caminho que é Jesus. Amém. Nós não vamos conseguir, o pastor falou ontem de noite, na totalidade sozinho você não vai conseguir. Nós só vamos conseguir na unidade de Cristo, na unidade da igreja, na unidade com os irmãos. Sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos da ajuda, assim, um dos outros. Só que muitas vezes, sabe o que atrapalha? É nós não sabermos que nós somos diferentes. É nós não sabermos que a Margarete não gosta de cortar o tomate sem casca. Eu corto sem casca, mas ela tem que tirar a casca. Nós temos que... Eu estou dando exemplo, Margarete. Das duas, mesmo exemplo. Ela gosta com casca, sem a a senhora casca sem. e eu com o casca. Eu gosto com a casca. Eu gosto com a casca, eu não dou bola pra isso. E a Margarete sem a casca. Eu tenho que entender a Margarete, ela tem que me entender. É isso. Nós temos que nos entender com as nossas adversidades, com as nossas diferenças, porque ninguém, irmãos, é igual. Nós não somos igual em nada. Nós temos diferença dentro da nossa casa. Alguns têm umas manias, né, que eu falo, meu Jesus, quando a gente fica velho. E hoje eu entendo, porque a minha mãe mora comigo, e hoje eu entendo que tem algumas manias que ela tem e ela vai carregar. Ela vai carregar para o resto da vida dela. E nós temos, você não acha que você é perfeito, que quando você vai envelhecer, que você já não é, alguns aqui já são maniáticos, e vocês vão ficar pior. Nós somos maniáticos, nós temos nosso jeito, mas isso não pode nos impedir de andarmos junto. Isso, se não agride a palavra, que nem o pastor falou, se não agride a palavra de Cristo, não tem o porquê nós não andarmos juntos. Amém, A única coisa que nós temos que fazer é ter misericórdia e olhar para cada um de nós com amor, graça e misericórdia. Porque foi o que o Senhor fez por nós. Porque nenhum de nós é perfeito. Só Ele é perfeito. E mesmo nós, com tantos erros, com tantas falhas, com tantas debilidades, com tantos pecados, Ele nos ama. Amém. Ele nos ama e Ele continua nos amando. E saiba que você, com essas suas manias, com esse teu jeito, Ele continua te amando. Mas Ele não quer que você fique do mesmo jeito. Amém.
ajudar-nos a ser melhores a cada dia. Ele quer que eu venha a ser melhor para o meu marido, melhor para os meus filhos, melhor para os meus irmãos. Ele quer. Vamos errar, irmãos, sempre. Nós vamos errar sempre. Porque, mais uma vez eu falo, o único que não erra, o único que não errou é Ele. Então nós temos que aprender a conviver sim em unidade, em amor com os nossos irmãos, porque nós vamos errar. Nós vamos errar sempre. Amém, Jesus. É verdade, Pai. Por isso, irmãos, que Jesus nos chama de corpo de Cristo. Nós somos, vocês pararam para pensar a importância que é de carregar isso? Vocês pararam para refletir a importância que é de nós sermos o corpo de Cristo? Se Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Essa responsabilidade, irmãos, é muito grande. É muito grande porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Imagina a cabeça querendo falar, vai para a direita, e o corpo querendo ir para a esquerda. Dá para ir? Não. Então, mas aí eu digo uma coisa, quem é que nós temos que seguir? Que voz de comando nós temos que seguir? Cabeça. Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, muitas vezes o corpo e a carne quer fazer a nossa vontade. Como muitos não estão aqui hoje, porque decidiram e preferiram fazer a sua vontade. Não a vontade de Cristo, porque não pensem vocês que Jesus não queria que todos estivessem aqui. Jesus queria que todos estivessem aqui. Só que como o pastor falou ontem, às vezes a gente não consegue discernir o espiritual. A gente não consegue discernir. A gente, como nós somos uma igreja tão simples e prega a palavra, irmãos, o espiritual ainda existe. O espiritual para te impedir de ir aos cultos, para te impedir de vir ao retiro, para te impedir de ouvir a palavra, para fazer toda hora tu querer ir no banheiro, para fazer toda hora tu levantar da tua cadeira, é espiritual, irmãos. Aleluia. Se tu pegar no sono, é espiritual, irmãos. A gente não pode deixar de acreditar no mundo espiritual. Ele existe ainda. Amém. A gente prega a palavra, a gente prega a verdade, mas o espiritual, a guerra, a batalha ainda existe. O pastor falou ontem de novo, e eu repito, essa semana foi muito difícil para nós, foi muito pesada para nós, porque nós sabemos que nós estaríamos aqui. Todos vocês, eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, algo aconteceu. A Camila e o Noé chegando aqui, o que aconteceu, irmãos? Então nós temos que saber discernir. Nós temos que... Então, o Guilherme gente, também. então assim, ó, vamos colocar aí anotando cada coisinha que aconteceu com cada um de nós. Irmãos, é tudo espiritual. E aí eu pergunto, a tia Luiz, você sabe, a gente não estava orando pelo retiro, nós não estávamos orando. Irmãos, a gente tem que orar pelo retiro, sim. Mas todos os dias nós temos que orar pela nossa família, orar pela igreja, orar pelos pastores. Nós temos que fazer tudo isso, irmãos. Porque a batalha a gente não enxerga. O demônio a gente não enxerga, mas ele existe. A batalha espiritual existe. Para que nós não venhamos estar aqui hoje, domingo no próximo culto. Temos que vigiar, temos que vigiar. É que nem eu e o pastor a gente usa exemplo. Ai, tem um aniversário, bem no domingo. Tem aniversário bem no domingo. Aniversário é às 4 horas. Ai, pastora, hoje eu não vou no culto. Como, meu bem? Vai das 4 às 7. Chega um pouquinho atrasado, mas não deixa de ir. Não estou falando que a igreja, o local é importante. Irmãos, o importante é nós ouvirmos e nos alimentarmos da palavra. Aleluia. Não adianta nós acharmos que vamos subir para o céu indo num culto domingo, que nem eu falei ontem, fazendo a prática dos católicos. Nós não vamos. Não vamos subir para o céu, orar com Jesus, se nós vivermos a prática de um católico que vai na igreja, faz a reza e vai para casa. E nada muda. Nós precisamos ouvir a palavra, absorver a palavra e praticar a palavra. Praticar, eu falo muito isso porque
eu sempre som do meu coração, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar nisso. Várias coisas, irmãos. Dentro da minha casa mesmo, um dos maiores embates, nossos filhos não estão aqui, vai para o YouTube, não? Nossos filhos não estão aqui, mas eu e o pastor, irmãos, nós tivemos vários embates com os nossos filhos. Vários, não foi um, não foi dois. Nós discordamos da educação dos nossos filhos, discordamos, irmãos. Só que o que acontece? Nós sentamos, conversamos, temos aquela, como é que o Santo Subirá fala? Excesso de comunhão, e depois voltamos e vemos o que é melhor. Tem coisas que o pastor falou para mim, que ele pegou um dia e falou assim: amor, tu tem que cuidar, porque para te não colocar os teus filhos de novo à frente de Cristo. Vocês acham que eu amei ouvir isso? Vocês acham que eu gostei de ouvir isso do meu marido? Não gostei, irmãos, doeu. Doeu, e eu não fiquei brava? Óbvio que sim, né? A carne é brava. Eu vou fingir, vou falar, amei ouvir, não amei. A carne é brava, a gente fica. Só que o que acontece? Eu tive que refletir depois. Na hora eu não gostei. Eu vou lá, reflito de novo. Tem razão. E algumas coisas que eu falei pra ele, que eu não vou falar, se ele quiser ele fala. Eu falei pra ele em relação aos meus maridos, mas não que ele falou. Meus maridos? Corta do YouTube. É que eu tô no Antigo Testamento. Meus filhos, obrigado, Margarida. É que dão tanto trabalho que vale por muitos. É isso que a Camila falou. Boa, isso é verdade. Então, ele falou ontem dos filhos, que algumas coisas eu falei para ele em relação aos nossos filhos, que é em relação à amizade, ele entender que eles precisam da amizade do pai também. E isso foi muito bom. Ele gostou de ouvir, não gostou? Tenho certeza que não gostou de ouvir nada. Gostou? Tu disse que tu não gostou. Mas é verdade, irmãos. A gente tem que entender que... E outra, vou dizer aqui, tá? Podem ficar bravas comigo, as mamães principalmente. Muitas mulheres e muitas mães têm colocado os seus filhos à frente de Jesus. Têm colocado os seus filhos à frente de Jesus, e me perdoe também, mas muitas vezes à frente do marido. Está errado. Está errado por quê? Porque primeiro é Cristo, segundo é o seu marido, e terceiro é os filhos, porque eles são fruto do nosso amor. Não estou falando que aí eu entro. Não tem como eles largar a Maria Flor e deixar ir no campo e ficarem se amando, não tem. Eles são pequenos. Só que assim, ó, você tem que saber cuidar e equilibrar. Eu falo, meninas, com todo amor no meu coração, porque eu e o pastor, a gente quase se separamos quando a Duda nasceu. Nós só não se separamos porque Cristo entrou na hora, eu vou dizer, perfeita. Porque senão nós não teríamos estado juntos. Porque eu não soube ser uma mulher sábia, não conhecia Jesus, priorizei, óbvio, que meus filhos. E aí eu falava. Um dia Deus foi muito claro comigo, ele falou: entrega o teu Isaac. Entrega o teu Isaac. O meu Isaac eram meus 2 filhos. E eu perguntava para o Senhor: mas Senhor, como é que eu vou amar mais ele do que os meus filhos? Meus filhos são tudo para mim. Meus filhos são minha vida. Aí ele me falou isso: entrega o teu Isaac, porque tu só tem eles. Primeiro, foi eu que te dei, e eu posso tirá-los. E depois ele. Só temos os nossos filhos por amor que nós tivemos junto. Então eu digo assim para vocês vigiar, porque os homens precisam de algumas necessidades, que vocês sabem, eu não preciso falar aqui, porque não pode pro YouTube. E os homens precisam de atenção. Claro
que nós ficamos sobrecarregadas muito, irmãos. E aí eu vou pedir, já vou puxar a orelha dos maninhos aí, dos irmãos, ajudem as suas esposas, elas ficam sobrecarregadas. É todo tempo agarrando a criança, é todo tempo cuidando. A mulher precisa de um tempo, tipo assim, ó, sentar e respirar. Vai dizer que não. Se eu estiver mentindo, gurias, vocês podem falar. Eu sei porque eu passei por tudo isso. E eu tive os dois pequenos. A Duda e o Gui tinham 1 ano e 8 meses de diferença. Então é assim, ó, a Duda tinha 1 ano, o Gui era bebê, os dois eram pequenos. Então foi muito difícil para mim. Então, na verdade, o que nós temos que entender? Que nós temos que ajudar uns aos outros. Eu puxei para o lado da família porque é o mais importante hoje em dia. Porque não adianta, também foi dito ontem, não adianta nós sermos e fazermos tudo lá fora e nós não fazermos dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa que é o mais importante. E eu repito, meus filhos estão crescendo, meus filhos vão embora, e quem é que vai ficar? Quem é que vai ficar depois que o Lorenzo arrumar uma esposa? Meu velho. Diego, né? Quem é que vai ficar, Carol, depois que ela arrumar um varão do Senhor? É isso aí. Nós temos que Amém. fazer... Recebe aí, filho. Nós já temos que profetizar, irmãos. Nós oramos pelos nossos filhos. Ouçam isso, irmãos. É uma dica. Nós oramos pelos nossos filhos. Depois que nós nos convertemos desde pequeno, que Deus arrumasse um homem cheio do Espírito Santo para Eduarda e uma mulher cheia do Espírito Santo para o Guilherme, irmãos. Orem desde pequeno. Oração nunca é demais. Orem, a gente sempre orou. E vamos ver no que vai dar. Mas ora, eu orei, tá, irmãos? Então, nenhum membro pode estar fora um do outro. Você já viu uma mão aí sair correndo? Se você já viu, a não ser aquele do desenho, como é que é o nome? Família Adams, como é que é o nome? Isso aí, correndo, repreenda, porque não é de Deus. Vocês já viram? Não. É isso aí, Simone, no teu tempo que tu é antiga, assim. Junto comigo, não, eu ia terminar a frase e vocês não deixaram. Junto na mesma semana. Eu me lembrei do desenho, mas não me lembrei do nome, mas eu já muito vídeo, né? É isso aí. Da família Adams, né? Então, na verdade, a gente não vê a mão, o dedo precisa da mão, que precisa. Nós não vemos aqui dentro, irmãos. Estudando, eu fiquei assim, ó, apaixonada. Apaixonada muito mais pela perfeição de Jesus. O dia que vocês tiverem tempo, peguem um estudo sobre a anatomia do corpo, irmãos. É lindo a perfeição de Deus. O que ele faz aqui, a gente não enxerga só os dedos, o braço, não, o tronco, não. Tinha por dentro a perfeição de Deus. Por isso que nós temos que entender a perfeição de Deus. Ele usa isso para que nós possamos entender o quanto importante nós somos em unidade, em amor. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos estar ligados um com os outros. Espera que eu tenho que achar. A beleza da unidade é que somos diferentes, pensamos diferentes, famílias diferentes, maneiras de pensar diferentes, porém temos um só propósito. Qual é o propósito, irmãos? É Cristo. O nosso único propósito é viver e fazer a vontade do cabeça, que é Cristo Jesus. Amém. Como mostraremos a unidade do Senhor se não houver acordo entre nós, se não houver a mesma linguagem, se não há uma mesma maneira de pensar, de falar, se o nosso propósito não for Cristo?
Se o nosso propósito não for Cristo, não tem como nós andarmos juntos. Não tem como nós andarmos unidos. Nós precisamos andar unidos num só propósito. Não no meu propósito, não na minha vontade, não no propósito do pastor, não na vontade dele, mas sim na vontade daquele que nos enviou. Nós nascemos, irmãos, para a honra e glória do Senhor, para viver e fazer a vontade dele. Muitas vezes nós corremos e corremos e corremos atrás das nossas vontades. Está errado, está tudo errado. Nós temos que orar e perguntar para o Senhor: Senhor, essa é a tua vontade? Tu quer que eu faça isso, Senhor? Tu quer que eu viva isso? Essa realmente é a tua vontade para mim? Porque muitas vezes não é, e a gente está dando cabeçada, e muitas vezes é também, e a gente não segue. Tem todo esse lado, irmãos. Tem o tempo que é, e a gente não cede para fazer a vontade de Deus, e tem o tempo que não é, e a gente fica tentando fazer a vontade que não é dele, que é a nossa. E outra coisa, né, irmãos, como o retiro, e todo esse ano foi falado, né, sobre unidade, propósito, e muitas vezes alguns tentam, e isso também foi falado ontem, a minha palavra já estava pronta, tá, irmãos? Foi falado ontem sobre andar sozinho, é impossível andar sozinho. Não tem como nós vivermos igreja andando sozinho. É impossível, não existe, irmãos, andando sozinho. Você pode até por um tempo, a gente ouve essas igrejas que agora, vou fazer a igreja, como é que é? Orgânica, né? É, né? Igreja orgânica que, vou fazer culto na minha casa, com a minha família. Não existe isso, irmãos. Isso não é evangelho. Porque a palavra do Senhor, ela fala que nós temos que congregar. Tem uns que têm deixado de congregar. Irmãos, nós precisamos um dos outros, porque vai chegar o tempo ruim. Vai chegar o inverno. Vem o verão, a primavera, o outono, e depois vem a fase mais difícil, que é o inverno na nossa vida. E nós precisamos um dos outros. Quando eu passei pelo meu inverno, irmãos, eu tinha pessoas do meu lado. Eu tinha pessoas que me abraçaram, pessoas que me mandaram mensagem, pessoas que choraram junto. A palavra do Senhor aqui, agora que o irmão Ítalo leu, fala: nós temos que nos alegrar com os que se alegram, mas nós temos que chorar também com os que choram. E nós, no nosso egoísmo, muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não conseguimos, irmãos, assim, quando eu passei por esse deserto, e para mim é difícil falar ainda, tá? Eu não vou ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita em falar para vocês que não dói. Que eu não sinto, porque eu sinto. Mas Deus tem me curando e eu sei que, eu sempre falo para Ele, esse louvor que vocês cantam assim, a graça de base, foi o louvor que Deus me deu quando eu estava no meu deserto, quando eu estava no meu... Obrigada, mãe. Quando eu estava no meu deserto, quando eu estava no meu inverno, naquele inverno frio, chuvoso, esse louvor, Deus assim, Ele me deu de uma maneira assim, que eu só falava: Senhor, a tua graça me basta. Eu não precisava de mais nada a não ser a graça do Senhor. E eu cantava para Ele embaixo do chuveiro e falava: eu nunca irei merecer
temos que nos atentar, olhar para o lado. Muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, sim, olhar para o lado, sim, olhar que alguém precisa, sim, olhar. Eu sempre falo, irmãos, um abraço cura, um abraço cura, irmãos. Pessoas precisam de um abraço, pessoas precisam de uma palavra. Eu estou aqui. Não falar, pregar, mas sim viver, mas sim abraçar, mas sim estar junto. O pastor falou ontem, eu vou falar porque ele falou ontem, que eu cobrei dele, que eu estava precisando de atenção. Eu estava mesmo. E quando eu não estou bem, eu falo para ele: amor, eu não estou bem, eu preciso da tua atenção nesse momento. E eu sei, e ele sabe que eu não critiquei ele por trabalhar demais, porque eu sei que o quanto vocês correm, eu sei o quanto é difícil, mas eu falei: amor, eu preciso. E aí entra aquela parte que nós mulheres, eu não sei se sou eu, mas eu faço isso, e eu sei que eu faço errado, às vezes eu tento me controlar. Que o único horário que a gente tem é quando a gente deita na cama, mas eles estão podres de cansado. E eu entendo, só que assim, ó, eu quero falar, eu quero desabafar, só que no horário errado para ele, para mim de boa, para ele no horário errado. E então, na verdade, a gente tem que cuidar também disso, né? E aí eu falo: não, amor, tá, amanhã a gente conversa, porque eu sei que tem que acordar muito cedo. Só que a gente precisa entender, irmãos, o quanto nós precisamos uns dos outros, o quanto nós precisamos estar ligados uns com os outros, o quanto nós precisamos. Não adianta querer andar sozinho, não adianta você achar que você vai ficar bem, que você vai entrar para o céu sozinho. Não vai. Igreja é corpo de Cristo. Você não vai ver um dedo subindo sozinho, você não vai ver uma mão subindo sozinho. Jesus, ele vem buscar o corpo, ele vem buscar a sua noiva. E como nós estamos? Nós estamos preparados para quando o Senhor vem nos buscar? Nós temos que sondar o nosso coração, irmãos, porque às vezes a gente dá uma meia boca para o Senhor e acha que está bom. Nós temos que melhorar, todos nós temos que melhorar, nós precisamos melhorar para que quando o Senhor nos chamar, e a gente fala, às vezes o Senhor pode me chamar amanhã, e se eu estou preparada? Eu estou preparada para subir se o Senhor me chamar amanhã? Se o Senhor me recolher amanhã? A gente não sabe, irmãos. A vida é um piscar de olhos. Hoje a gente está aqui, amanhã nós podemos não estar mais aqui. Então nós temos que sondar sempre o nosso coração. Nós temos que sondar e ver: Senhor, me ajuda, Pai, a querer mais de Ti. Me ajuda, Pai, a querer viver a unidade do corpo de Cristo, porque eu quero sim, com todos os problemas dos meus irmãos, como eu tenho também, subir junto com eles, ajudar os meus irmãos a subir, nós não podemos ser egoístas e achar: não, eu estou garantido, beleza, eu sou pastora, mas vou subir, você é a primeira. Não, talvez não. Não, irmãos, a gente precisa um dos outros para que possamos viver em unidade, a unidade do Evangelho, a unidade de Cristo. Irmãos, se vocês lerem quantas passagens bíblicas Jesus fala sobre unidade. Jesus fala sobre a unidade do corpo de Cristo, ele dá exemplos, porque nós precisamos entender que sozinho nós não conseguiremos. Você pode ficar uma semana, eu não vou falar para vocês fazer o teste porque alguns vão se desviar. Ficar uma semana sem orar, uma semana sem ler a Bíblia, irmãos, deu, já era, a gente fica fraco, a gente começa, é só observar. Isso eu falei para o meu marido também. Quer saber quando a pessoa, quem está casado aqui, tá? Quer saber quando a pessoa não está lendo a palavra, não está se alimentando da palavra e não está orando? Observa o modo da pessoa, ela muda. A pessoa fica mais irritada, falando de mim, tá, irmãos? É verdade, já aconteceu isso comigo. A pessoa fica mais irritada, a pessoa vai perdendo a força do Espírito Santo e vai entrando a força da carne. E é verdade, irmãos, eu falei para ele: amor, quando é uma semana,
eu falei para ele esse tempo, né? Quando é uma semana, fica meia boca. Depois na segunda semana tu já tá assim, ó. E aí depois só desanda. Então, na verdade, o que a gente sempre fala é que nós venhamos buscar Cristo para nós, primeiro, sempre para nós. Porque não adianta tu querer buscar Cristo para os outros, tu tem que buscar para ti, porque a salvação também é individual. Mesmo que nós, é que nem eu sempre mesmo, se eu pudesse levar uma cordinha comigo junto para subir, eu botava uns mil na cordinha, vamos subir, não posso levar ninguém comigo. A salvação é individual. Mas quem a gente puder ajudar para subir junto conosco, nós temos que fazer isso. Amém, Jesus. Irmãos, quanto tempo faz? Porque eu tenho uma metade da palavra aí. 5 horas. Eu queimei ele ontem, não queimou. São 11h30. Quanto tempo eu peguei isso? Então, olha, pastora, tu já tá no Era quase 10 45 minutos. 47. Tá bom, vou tentar dar uma agilizada. Alguém abre em Gênesis do 9 ao 21 ao 24 para mim, pastor. Não foi. Só o Júlio. Não tem, então? Aqui. Tô gravando. Se eu sair daqui, eu vou ter que procurar. Gênesis 9, do 21 ao 24. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai, que estava nu. E a fim de não verem a nudez do pai, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo de seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais. É 24, né? Puxa, já passei então. Achei que era até o problema, era até 24. Achei que era até 24. Aí aqui, irmãos, vocês sabem, já devem ter lido, que os filhos, o Noé bebeu demais vinho e os filhos foram lá e ele estava nu e um dos filhos cobriu a nudez dele. E aí eu fiquei pensando, né? Quantos de nós, em vez de cobrir a nudez do nosso irmão, nós expomos a nudez dele? O que isso quer dizer? Um irmão pecou e nós vamos lá, em vez de cobrir essa nudez do irmão, ajudar ele a cobrir, a tapar a nudez dele, o que eu faço? O que nós fazemos? Nós mostramos, botamos no holofote para todo mundo ver a nudez do nosso irmão. Isso é errado, isso é pecado. Nós temos que ajudar. Se eu souber algum pecado, alguma debilidade de algum irmão, eu tenho que chegar nesse irmão e ajudar ele. Não cobrir a nudez dele, ajudar, irmão, tu está fazendo isso errado. Isso não é do Senhor. Vamos mudar de direção, mas não expor a nudez dele. Nunca nós podemos expor a nudez do nosso irmão. Nós temos que orar, ajudar. Que mesmo assim, irmãos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Nós temos que botar nossos joelhos em oração, sim, pelos nossos irmãos. Ajudar eles a sair desse pecado. Aí entra aquilo, né, irmãos, que os pastores até oraram em Tiago, pregaram em Tiago, falam muito sobre a língua, né? Que nós temos que cuidar, porque assim, ó, a língua, ela é um pequeno órgão e ela tem poder de destruir pessoas, de destruir vidas, de destruir casamentos. Porque assim, ó, quando tu começa a brigar com teu marido, tu começa a falar coisas que machucam ele. E quando ele começa a brigar comigo, eu falo coisas que... Ele fala coisas que me machucam. Então nós temos que cuidar sim o que a gente fala com nossos maridos, com nossos filhos, porque às vezes as feridas vão ficando abertas e eles precisam de cura. Quanto tempo o Gui, vou dar exemplo do Gui porque ele deu o testemunho dele aqui, quanto tempo a tua ferida não ficou aberta, meu irmão? Quanto tempo para ser curada?
Então, muitas vezes, se a gente cuida do que a gente fala, nós não vamos causar ferida. Amém. Nós não vamos causar ferida nas pessoas. Então, nós temos que cuidar muito o que a gente fala. Amém, Jesus. Eclesiastes 4, 9 e 10. É só dois, isso aí é pequenininho. 4, do 9 ao 10. Melhor serem dois do que um, porém tem melhor paga o seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta, e levanta o seu companheiro. É melhor sermos dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Amém. Quando estamos fracos, quando passamos por momentos difíceis, precisamos que alguém levante. Estenda a mão, estenda a mão, estender a mão para ajudar a Margarete a levantar. Mas se eu não estender a mão, vai ficar mais difícil para ela levantar. Só que tem muitas vezes que estendem a mão, muitas pessoas estendem a mão para ajudar, mas tem muitas pessoas que usam um órgão do corpo para quê? Para chutar. Pezinho. A gente pega, vai, irmão. A gente faz isso muitas vezes. A gente não dá bola e a gente acaba chutando o irmão e mandando ele para longe. Chutando o irmão e falando, tu não tem valor. Menosprezando o irmão. Então nós precisamos entender que o nosso corpo, ele serve para ajudar um ao outro. Não, eu ouvi uma vez, irmãos, que isso me marcou sempre, vai me marcar para sempre. Uma pessoa congregou com nós um tempo, chegou e falou assim para mim: essa pessoa me trouxe para a igreja, pastora, ela me trouxe com 2 mãos, mas essa mesma pessoa, com os seus pés, me tirou daqui. O que ela quis dizer? Pisão. Que essa pessoa me pisou e ainda me chutou para fora. Gente, isso me marcou tanto, porque assim, ó, a mesma pessoa, tu entende? A mesma pessoa que pegou, vamos lá conhecer Jesus, vamos, foi a mesma pessoa que fez com que essa pessoa saísse e caísse. Então nós temos realmente que cuidar o que nós fazemos com o nosso corpo, físico e espiritual. Aqui, deixa eu ver. Gênesis 37. Alguém abre aí? Gênesis 37. Verso Que fala de José. 1. Eu não sei se, eu não me lembro, não marquei aqui. Fala sobre José, da capa Tá aqui. contando toda a história aqui. Tá, lê um pedaço aí pra mim, que até onde tu parar, eu sei onde tem que parar. Tá, eu vou ler aqui então. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Aí, prestaram atenção no que o irmão Ethan falou? Olha só o quão importante é essa passagem. Que a atitude que nós temos no corpo de Cristo. Os irmãos de José odiaram ele, pois conquistou o amor do pai por ser um filho mais novo. A palavra fala que todos os que choram, todos temos que chorar com os que choram. E todos têm que se alegrar com os que se alegram. Com certeza José ficou alegre. E os irmãos dele não ficaram alegres. Quantos nós aqui ficamos alegres com a conquista de uns irmãos? E quantos não ficam alegres?
nós temos que sondar o nosso coração, porque nós temos realmente que nos alegrar com a conquista de nossos irmãos. E aí entra o que o pastor fala, não é só bens materiais. Claro que a gente se alegra, que nem eu mexi com o Misael, pô, amei aquele carro. Mexi com o Misael. A gente se alegra quando os irmãos adquirem alguma coisa. André e o Ítalo, né? Estavam de moto, vieram para o retiro passado de moto, esse ano estão de carro, o ano que vem vão estar de motorhome para mim poder andar. E nós nos alegramos. A Michelle, eu me lembro da Alice sem carro. Hoje a Michelle tem carro. Então, na verdade, nós nos alegramos. Só que nós temos que nos alegrar com as conquistas dos nossos irmãos, não só no material, mas em avançar, em crescer em Jesus, em fazer as coisas para Ele, não para nós, pastores, não para aparecer na igreja, mas se a gente vê que vocês estão fluindo, crescendo, vivendo o propósito do Senhor. Irmãos, o que mais a gente olha, o que mais a gente quer, como pastores, é que vocês voem, é que vocês tenham uma família transformada, uma família exemplo, não para nós, mas sim para outras pessoas serem alcançadas, para outras pessoas quererem conhecer esse Jesus que faz com que eu e ele estejamos 26 anos juntos, irmãos. Nós não estaríamos, eu sempre falo, eu sempre repito a mesma coisa. Nós estamos 26 anos casados pela misericórdia do Senhor. Nós não estaríamos, o pastor ia estar com umas... Ele acha que ia estar naquela da... que um monte de mulher, como é que é? No harém? Poligamia. Ele já ia, eu tenho certeza. Estamos bem filhos pela avó. É sério, irmãos. Eu conheço meu marido antes de conhecer Jesus. Eu conheço ele antes de conhecer Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus que Jesus entrou, senão eu estava ferrada, lascada, né? Então, e é verdade. E eu, por ser uma pessoa que eu era muito difícil, muito orgulhosa, volto a falar, não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, nós estamos juntos pela misericórdia do Senhor, sim, amém, mas porque nós ouvimos a palavra e deixamos a palavra transformar o nosso coração. Amém. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Agora eu vou pedir para o irmão Ítalo, pode ser que está lendo todas, 1 Samuel, do 24, do 1 ao 6. 1 Samuel, Vai, do 24. Aonde tem que ser isso aí, manuseada a palavra. Quem é que achava Não tem primeiro? manuseada a palavra, Vici. Ah, sim, a Bíblia Não, é celular, né? 24. Bíblia mesmo. Nossa, Não, página mas boa. toda. Mas pior é que eu me quebro também quando é na minha. Vou 24. te defender. 1 Samuel 24, do 1 ao 6. Do 1 ao 6. É. Nossa, perito em Bíblia. Só crente. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Até o 6, tá? Tá. Eis que Davi está no deserto de Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul, a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Olha a diferença. Reconheceu, Olha né? a diferença. O que Davi fez? Ele não pagou o mal com o mal. Vou fazer uma pergunta, sejam bem sinceros, tá? Se fosse vocês nessa ocasião, sabendo que Saul está perseguindo vocês faz um bom tempo,
E tu teve a oportunidade de ir lá matar Saul. Vocês não matavam? Desceu Matava. Eu matava, irmãos. Deixava ele em cima dos excrementos. Né? Vamos orar de novo. Quase um bico. Com certeza não vai. Eu achei lindo, irmãos, porque Davi, né, com todo zelo, com todo cuidado, com todo amor, ele não quis tocar no ungido do Senhor. Ele não quis tocar, ele arrancou só um pedaço ali da orla, né, da veste, do manto de Saul, e ele se constrangeu em ter feito aquilo. Ele ficou mal só por ter cortado um pedaço. E nós, como nós temos feito? Nós temos nos constrangido em falar mal com o irmão, em não cumprimentar outro. Nós temos feito que nem Davi. Nós temos tido um coração tão quebrantado e reconhecido que nós precisamos ser que nem ele. Nós precisamos ser que nem Davi. Davi, ele não quis matar o rei Saul e ele ficou tão mal só por ter tocado num homem de Deus. E eu vou dizer aqui para vocês uma coisa: nós somos homens e mulheres de Deus. Então, se eu fizer algo pelo Diego, eu vou estar machucando e tocando no homem de Deus. Se eu fizer algo contra o meu marido, eu vou estar machucando um homem de Deus. Tem mais uns abando aí para mim? Estou brincando. É verdade. Nós temos que ser, está acabando. Nós está acabando. Quando a moça estiver pronta, eu acabo. Estou brincando. Foca na palavra. Não devemos ser que nem Saul, que perseguiu os irmãos. O Davi. E quantos nós perseguimos os nossos irmãos? Quantos de nós perseguimos os nossos irmãos? Nós temos que sondar o nosso coração. Porque às vezes a gente está perseguindo e não sabe. Às vezes a gente acha que não, mas a gente está perseguindo. Davi, ele foi perseguido por muito tempo por Saul. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui para nós, tá? Para nós refletirmos, irmãos. Que tipo de irmãos queremos ser? Grave isso. Que tipo de irmãos nós queremos ser? Os irmãos de José, que tiveram inveja e queriam e tentaram matar José, não mataram porque Deus tinha um propósito na vida dele, ou queremos ser que nem Davi, que amou e honrou o seu rei até o fim do seu reinado. Quem você quer ser? Pensa, quem você quer ser? Quem nós queremos ser? Que nem José? Que nem os irmãos de José? Ou nós queremos ser que nem Davi? Que tem um coração segundo o coração do Senhor, que honrou o rei Saul com todas as perseguições, porque Saul perseguiu ele. Mesmo assim, ele honrou. Podem nos colocar em pé, amém?